Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era uma menina boba e apaixonada que vivia sonhando com um príncipe encantado. E eu acreditava que o meu primeiro namorado também seria o meu marido. E aconteceu que eu encontrei o meu príncipe em forma de professor. Eu estava na 7ª série quando comecei a ter aulas com o professor Mauro, um homem de 27 anos, muito simpático, educado, e que os alunos eram completamente apaixonados na pessoa que ele era. As meninas se derretiam por ele, e os meninos o admiravam como se o professor fosse um super-herói. As aulas dele eram fantásticas, e eu passei a sonhar com ele. Já que o professor era solteiro, sem namorada, e meu coração teimoso não obedeceu à minha pouca idade e se apaixonou completamente por aquele homem. Quando ele estava explicando a aula e olhava para mim, era como se eu sentisse que a alma dele viesse ao meu encontro. E eu ficava arrepiada só dele fazer a chamada e chamar o meu nome. Mas naquele ano, o professor Mauro não me deu atenção. Mas nem por isso ele ficou sem ser lembrado por mim. Quando chegou a festa junina na escola, eu gastei toda a minha mesada com um correio elegante para o professor. E acabou que os meus bilhetinhos abriram portas para a professora Celeste de Educação Física, que era muito afim dele. Mas mentirosa do jeito que era, disse que ela era a mocinha dos recadinhos. E o professor acreditou, e os dois passaram a namorar. Mas o namoro dos dois não durou nem 2 meses, porque do jeito que iniciou, terminou. E eu fiquei feliz. Mas o problema era que o professor Mauro não dava confiança para nós alunas. Talvez por sermos menores de idade. Ele evitava qualquer aproximação. Era só com os garotos mesmo que ele bagunçava, brincava. No ano seguinte, o professor Mauro continuou sendo nosso professor. E dessa vez eu resolvi agir. E decidi deixar a timidez de lado e me sentar na primeira carteira, especialmente a que ficava de frente a ele. Assim era impossível o homem não me ver. E como eu queria, porque queria ser vista, comecei a me maquiar. Usava maquiagem escondida da minha mãe. E um dia, o professor Mauro estava explicando a matéria e não tirou os olhos de mim. E eu pensei, pronto, ele está me percebendo. Eu estou sendo vista por esse deus grego. E eu fiquei uma estátua. Nem me virei para nada, para nenhum lado, apenas para frente. E quando bateu o sinal, ele pegou a mochila dele e se aproximou bem pertinho de mim. E em segundos, eu senti seu hálito, seu perfume, e o meu coração quase saiu pela garganta. O professor Mauro me disse, Nadir, a sua maquiagem está toda borrada. Melhor você ir ao banheiro dar uma retocada. Jogou a mochila nas costas, deu tchau para a turma e saiu me deixando completamente envergonhada. Como eu não era boa com maquiagem, decidi aparecer com a cara limpa mesmo, nas aulas dele. E confesso que depois desse dia, o professor realmente passou a me olhar, a me dar oi, a me dar tchau. E me pedia para fazer algumas coisas para ele, e eu prontamente fazia tudo com muita alegria. Nesse mesmo tempo, entrou um garoto na nossa turma, o Francisco. Ele tinha acabado de se mudar da Bahia e o sotaque dele era incrivelmente encantador. Bom, pelo menos era o que as meninas diziam, porque eu não tinha olhos para mais ninguém além do Pro. E não sei porque no meio de tantas garotas,
o Fran cismou comigo e eu acabei achando ele um chato. E toda vez que eu estava tentando uma aproximação com o professor, ele nos interrompia e mudava completamente o assunto. E o Mauro se voltava para ele e me colocava de canto. E só por isso eu não gostava do Fran. Meu irmãozinho caçula, o Robson, encheu até que conseguiu que os nossos pais nos levassem ao circo. Era um circo que estava de passagem pela nossa cidade. E mesmo contra minha vontade, eu fui. E fui xingando, falando que o meu irmão era um chato e que desde quando o circo era passeio de família. Meus pais pediram para eu relevar e que seria legal. E depois eu também teria a minha vez de escolher o passeio em família. Fomos a esse bendito circo. Meu irmão quis pipoca e como eu não queria ficar assistindo a peça, eu fui comprar as pipocas e deixei os meus pais e o meu irmãozinho se acabando de rir. Encontrei alguns colegas de escola, inclusive o Fran, mas esse eu fiz questão de não me deixar ver. Fugi do garoto como o diabo fugia da cruz. E quando vi esse menino indo embora, eu respirei fundo e fui até o pipoqueiro e pedi a minha pipoca. De repente, uma voz por detrás de mim que quase me levou a um infarto com grandes possibilidades de não conseguir voltar mais a essa vida. E ao me virar, eu dou de cara com o meu príncipe, o amor da minha vida, o professor Mauro. Ele estava mais lindo ainda. Me perguntou como eu estava e se eu tinha ido com alguma amiga. E eu respondi que estava bem e em companhia dos meus pais. Mauro disse que eu estava na companhia certa e eu aproveitei para fazer algumas perguntinhas e a todas ele respondeu. Inclusive, disse que estava com uma irmã e um sobrinho. Ficamos trocando algumas palavras e quando a pipoca dele ficou pronta, o meu professor se foi e eu fiquei ali aguardando as minhas. Ao retornar para o circo, eu vi o Mauro sentado ao lado de uma bela mulher e uma criança. E eles pareciam muito íntimos para serem apenas irmãos. E eu fiquei na dúvida. Passei o tempo todo de olho neles. E na hora da saída, eu corri para encontrá-los. E meus pais até ficaram bravos comigo por causa do meu desespero. Na saída do circo, nós nos reencontramos. Mauro estava tão feliz carregando a pequena criança no colo e de braços dados com a mulher. E quando ele me viu, falou: "Olha ela aí outra vez." Me apresentou como a aluna mais aplicada da escola e finalmente foi confirmado que a mulher era a sua irmã mais nova. Tanto ele como a irmã tinham uma simpatia contagiante. E quando os meus pais se aproximaram, o professor se apresentou e apresentou a irmã, dizendo que ela lecionava piano. E na hora que o meu pai perguntou quanto ela cobrava e se ela ainda tinha vaga, porque ele gostaria de dar aquele presente para a minha mãe, que era apaixonada por piano. Minha mãe ficou tão feliz que pela primeira vez eu vi ela dar um beijo em público no meu pai. E nos dias seguintes, minha mãe se tornou a mais nova aluna da professora Mara. Mamãe foi presenteada com um piano e todos os dias o meu pai fazia questão de ouvir o que a minha mãe tinha aprendido ou estava aprendendo. E te afirmo que a mamãe colocou seu sonho em ação e aprendeu maravilhosamente tocar o piano. No final do ano de 1995, a irmã do meu professor realizou uma confraternização com seus alunos e eu fui com a minha mãe. E chegando lá, eu me encontrei com o Mauro. E a gente foi para um canto da sala e ficamos conversando.
Ele foi me falando sobre a sua matéria preferida, biologia, e conversa vai, conversa vem. Ele me levou até onde ficava uma salinha com vários livros, porque ele era um verdadeiro amante de literatura. E eu fiquei pasma com o tanto de livros que ele tinha. E entre livros e poemas, eu me declarei e falei que estava apaixonada por ele. Mas o Mauro levou tudo na esportiva e disse que era assim mesmo, porque um dia ele também foi apaixonado por um professor. Professor? Eu ainda o corrigi dizendo, professora, né, você quis dizer. E ele afirmou que eu tinha escutado perfeitamente certo. Que ele tinha se apaixonado pelo seu professor de biologia e que sofreu muito por causa daquele amor. Não acreditei, mas o meu professor era homossexual e eu fui aos prantos, porque eu sabia que não teria chance com ele. E realmente não tive. Mauro e eu nos tornamos amigos e ele passou a confidenciar seus amores, suas paixões, suas frustrações, tudo comigo. Segundo ele, sentia muita confiança em mim. A única pessoa que aceitava sua opção era a Mara. Embora morassem todos na mesma casa, os pais não falavam com ele. Mas o Mauro era rapaz de família e nunca desejou sair de casa. Mesmo tendo condições de se manter, meu amigo dizia que família era o porto seguro e que os pais também estavam em idade avançadas e logo mais iriam precisar da atenção e do cuidado dele. Mauro era bom de coração, não se ofendia com as palavras destruidoras que a mãe dele dizia. E várias vezes, quando eu ia na casa dele e ouvia a mãe do meu professor o tratar feito um lixo, eu ficava com raiva e me segurava para não falar umas boas para ela. Eita, mulher turrona era aquela! Com ela, o filho não tinha vez. Como viramos confidentes, eu entendi que entre nós seria apenas amizades. E eu dei oportunidade para o Fran, o garoto que eu não gostava. A gente saiu e não foi de primeira, nem de segunda e muito menos de terceira que eu me apaixonei por ele. Mas eu me apaixonei de verdade pelo meu colega de escola e a gente começou a namorar. O professor Mauro dizia que eu e o Francisco tínhamos tudo para ser feliz, que a gente combinava, que éramos feitos um para o outro. E meu amigo também conheceu uma pessoa que fez esquentar o seu coração, que trouxe mais brilho ainda para os seus lindos e belos olhos azuis. Mas a paixão do Mauro causou sérios problemas para ele, e a pressão dentro da sua casa ficou ainda pior. Meu amigo chorava em meu ombro, dizia que só queria ser feliz, que só queria viver o que estava dentro dele, que ele não fazia mal a ninguém, que era trabalhador. Mauro vivia apontando as suas qualidades, porque as pessoas só viam defeitos nele. Na escola, surgiu o comentário de que ele era homossexual, e os alunos passaram a fazer brincadeirinhas de mau gosto com o professor. E quando eu descobri que a professora Celeste tinha sido a causadora daquela atrocidade, eu a peguei de jeito. E cada tapa que eu dava nela, eu gritava despeitada. Foi uma baixaria, mas eu lavei a minha alma e não me arrependo. Porque a gente não pode ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E ela estava sendo. Mauro não merecia aquilo. Poxa, bastava os problemas que tinha dentro de casa. Num sábado à tarde, Mauro me ligou e pediu para eu ir até a casa dele, que ele tinha separado alguns presentinhos para mim. E eu fui. Cheguei lá, ele fez um café pra gente, tomou. E mesmo a mãe dele o tratando mal,
Ele fez uma bandejinha e a levou para ela até a sala. E da cozinha, eu escutei quando ela falou: "Deixa aí que depois eu tomo." Depois do café, fomos para o quarto e o Mauro me presenteou com os seus livros favoritos. E eu nem acreditei e perguntei o porquê daquilo. E ele me falou que estava na hora de passar os conhecimentos para frente e que, além do mais, eu era uma amiga muito especial. Mauro também me presenteou com uma camiseta de uma banda de rock que eu gostava e que ele também era fã. E para finalizar, me deu um ursinho de pelúcia que tinha sido presente da mãe. Depois me deu um abraço e falou que iria me guardar para sempre em seu coração. Voltei para minha casa feliz e quando foi de madrugada, o telefone tocou. Era a Mara. Ela estava chorando, desesperada, e entre lágrimas e soluços, ela me contou que o irmão tirou a própria vida. E eu entrei em choque, porque eu tinha conversado com o Mauro há pouco, e aquilo só podia ser um engano. Mas não era um engano. Mauro, cansado dos apontamentos, da pressão da família e por não poder assumir o seu verdadeiro sentimento, tirou a própria vida. Foi muito triste perder o meu professor, o meu melhor amigo, daquele jeito. E mais triste ainda foi ver a mãe dele cheia de remorso, pedindo pelo amor de Deus para ele levantar do caixão e que ela iria aceitar ele do jeito que ele era e que, por favor, ele não fosse embora sem ela poder dizer que o amava e queria fazer das tripas coração para ele ser feliz. A mãe do meu amigo, por tudo que aconteceu, teve problemas psicológicos e precisou ser internada numa clínica. O que o Mauro fez afetou toda a sua família. O pai do meu amigo logo faleceu e a irmã dele parou de lecionar. Foi um estrago muito grande e até hoje eu sinto saudades da alegria do grande homem que ele era. Guardo os presentes do meu amigo até hoje. Tempos depois, me casei com o Fran, que antes era um sapo, mas acabou se tornando o meu eterno príncipe. Estamos casados há 17 anos e tivemos apenas um filho, o Mauro, e dei esse nome em homenagem ao meu melhor amigo.